Bom dia, boa tarde, boa noite. Espera aí que eu vou só fechar a porta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só que legal. Cenário novo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Uau, que da hora. Aqui tá quase tudo 100% organizado do novo escritório. Este é um conteúdo novo do canal, mais de bastidores mesmo, que muita gente pergunta, qual que é o seu parâmetro para fazer o Café Bolinho Teologia lá na Rede Vida? Se você ainda não assiste, assista toda segunda às 20h30 ao vivo pela Rede Vida, o programa Acredite. No segundo bloco, às vezes no terceiro, nós temos aí o Café Bolinho e Teologia, que durante 10 minutos nós refletimos sobre passagens curiosas, momentos importantes da história da nossa igreja, legal? E eu faço Café Bolinho Teologia no meu Instagram também, você pode me seguir, @prof.filipe_santos, nos vídeos de IGTV lá, eu sempre estou propondo algumas reflexões e é muito legal. E neste vídeo eu quero mostrar algo um pouco diferente, né? Mostrar tanto o processo de desenhos, né? Como que eu faço um pouquinho aqui, vou mostrar algumas coisas, dei uma resumida ali, juntei algumas camadas, né? No programa que eu uso aqui para fazer os desenhos, mostrar para vocês e também, né? Mostrar alguns livros de referência, algumas coisas que eu uso aqui para poder fazer essas coisas. É legal a gente partilhar essas coisas, a gente vai trocando dicas, vamos crescendo juntos, né? Em fé e ciência. E agora quero mostrar para vocês aqui, como eu já falei para vocês em outros vídeos, né? Eu uso esta Bíblia aqui, edição de estudos da Ave Maria. Eu recomendo você porque eu acho a diagramação dela muito boa. Ela é pensada já para quem está querendo se aprofundar, quem quer fazer, quem vai precisar de mais informações, né, históricas e tal. E desta vez eu resolvi pegar aqui no livro do Gênesis, né? E, nossa, já contando uma outra coisa para vocês e convidando, né? Toda terça-feira na live, temos a live do estudo bíblico aqui no canal da Dona Maria, né? Às 20 horas. Então você acompanha com a gente. E numa dessas vezes que nós fizemos a live do estudo bíblico, nós estávamos falando aqui sobre o capítulo 4 do livro do Gênesis. E eu acho muito interessante que quando nós falamos do Jardim do Éden, de Caim, Abel e tal, e lá no capítulo 6 nós temos aqui a corrupção da humanidade. Olha só, a Bíblia é toda colorida. E eu achei interessante, por quê? Porque no finalzinho aqui, né, da corrupção da humanidade, nós temos a chegada da figura de Noé. E nós sabemos que o livro do Gênesis ele não é um livro de biologia, ele não é simplesmente um livro didático de história, né? É um livro de fé, né? Você tem ali história, você tem sociologia, teologia, você tem uma leitura do mundo de fé, de uma justificativa. Por que existe o mal? Como o homem se afastou de Deus? Porque o homem é finito? Porque Deus é infinito? Porque existe a corrupção nas cidades? Porque o homem, o que seria o fruto proibido que separou o homem de... Tem diversas reflexões. E eu acho interessante que no capítulo 6, né, tem todo um discurso, né, que tem uma finalidade didática, principalmente dentro daquele contexto em que isso foi registrado, mas como se Deus tivesse desistido da humanidade, mudei de ideia. Nós vemos em teologia que Deus não é um ser como nós, que está em constante mudança, que faz parte da sua natureza mudar de ideia, né? Ele não é um Deus vingativo, não é um Deus que destrói, né? Cada contexto tem seus limites culturais e vai produzir seus pensamentos a respeito de Deus, mas aqui é interessante que o quê? Como se Deus tivesse mudado de ideia, não gostei da humanidade. E é legal que ele termina, né, essa primeira parte aqui falando
E disse, lá no versículo 7, exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de tê-los criado. Porém termina assim, Noé, entretanto, encontrou graças aos olhos do Senhor. Então nós temos aqui um diálogo de esperança. Nós estamos vendo aqui um momento em que os organizadores, os anciãos, os líderes contam isso para as suas tribos, mostrando que existe esperança. Deus não se afastou do homem, o homem se afastou de Deus, e mesmo quando o homem se afastava, existiam pessoas que faziam um esforço de fé, um esforço do intelecto para voltar ao plano original. E esta é uma das maiores funções de Noé, ser esperança, mudar o coração de Deus, né? Olha só que discurso interessante. Quando Deus ia destruir a humanidade, apareceu a esperança, apareceu Noé. Deus viu que no meio de tanta corrupção, no meio de tanta desordem, de tanta desigualdade, de tanto abuso de poder, existia um coração ainda que não se rendeu, não tinha se rendido às paixões desse mundo, ainda estava uma busca pelo Criador. Então é legal que Noé, ele também significa a esperança para a humanidade. E é sobre isso aqui, né, que nós vamos tratar neste Café Bolinho Teologia. E eu quero agora mostrar para vocês como eu estou desenvolvendo isso aqui. Ó, deixa eu virar aqui a câmera. Aí, olha só, gente. Essa aqui é a minha tela, vocês estão me vendo. Esse aqui é o meu Noé. Olha que legal o meu Noé. E deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ocultar essa camada. Acho que dá para você ver aí, olha só. Aqui, gente. Aqui seria o Jardim do Éden, que eu vou ler aqui, né, para vocês. Está no capítulo 4, se eu não me engano. Capítulo 4? Não, capítulo 2. Olha só, que interessante. Olha aqui, ó. O Senhor tira... Aqui, ó. Um rio saía do Éden para regar o jardim. Em seguida, 4. O nome do primeiro é Fison, aquele que contorna toda a região de Évila, onde se encontra ouro. O outro região é puro. Tá? O nome do segundo rio é o Geon, aquele que contorna toda a região. O nome do terceiro é Tigre, que corre no oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Então nós temos aqui a localização geográfica do Jardim do Éden. E nós temos aqui, olha só, Rio Tigre, Rio Eufrates, Fison, Geon, e aqui nós temos o Golfo Pérsico, aqui já o Mar Cáspio e tal. E esse aqui é o nosso Caim. Então nós começamos o Café Bolinho Teologia já dando uma noção geográfica para o pessoal que está em casa, né, se localizar no tempo e espaço. E depois nós temos aqui, né, o dado importante que fala, né, sobre Caim, que ele, aqui ó, depois que ele zoou o barraco, né, nós temos aqui, Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, ao oriente do Éden. E aí é que tá. Deus é onipotente, onisciente, como se retirar da sua presença? Então, olha que riqueza, né? A saída do paraíso, a saída de uma harmonia. Então tem todo um discurso teológico muito bonito, amarrado, né, com a geografia, amarrado com as relações com outras civilizações, como os acadianos, como os babilônios, como os hititas e diversas outras civilizações. Então olha que lindo, é um profundo estudo da história da humanidade. E aqui, como diz, né, ele vai para o Oriente. Então, uma setinha para cá, não tem uma localização geográfica, né? E aqui é uma representação de um templo, de uma cidade murada, como mais ou menos eram as cidades antigas. Isso aqui
seria numa idade um pouco mais avançada, né? Se a gente fosse jogar como real mesmo o tempo de Caim, né? As construções não seriam tão bem feitas assim ainda, né? Mas nós sabemos que é um misto de história e teologia. Então isso tem uma justificativa para a origem, né, de uma vida fugindo de Deus, né? Uma vida itinerante, uma vida em que você não tem a sua morada fixa, né? Você constantemente tem vergonha do que você fez, você carrega o fardo, né, da morte, da inveja, do orgulho, de querer o que não é seu, de ficar se comparando, enfim, Caim representa muita coisa da humanidade. E por fim, nós temos aqui, olha só, o meu Noé, aquele que vai ouvir, vai manter os ouvidos, o intelecto, o coração concentrados em Deus. E será essa nova esperança da humanidade. Então eu não quis colocar aqui, chamar a atenção para a arca e tal, mas eu quis chamar a atenção para o seu chamado, a sua importância como esperança, né? Então olha só que legal, um pouco que a gente estuda, né, aqui, nós entendemos muita coisa da nossa fé, nós entendemos muitos fatos sobre a história da humanidade, toda a nossa civilização. Então, bora estudar junto, bora crescer em fé, em ciência, e eu espero que vocês acompanhem o programa, acredite, na Rede Vida, às 20h30, ao vivo, segunda-feira, e também fiquem atentos às novidades aqui no canal da Dona Maria. Te amo, Dona Maria. Grande beijo, já, né? Já vamos recomeçar aí com as atividades, com a trabalheira e a criançada. Galera, se inscrevam aí no canal, sigam a gente aí no Instagram, @CESPortugal, @ProfFelipeSantos, e tamo junto. Valeu!